E agora a gente vai falar de uma situação que não é novidade para ninguém. A diferença entre as premiações do futebol masculino e feminino. E com a volta de alguns campeonatos chegando, a gente separou os valores, né, Pedro? E as diferenças são absurdas. Conta pra gente. Não, é impressionante, porque o que acontece? Só queria falar um número da Libertadores, a diferença é de 16 vezes, do Brasileirão 31 vezes, impressionante. Para deixar mais claro, o que a gente fez? Montou uma arte para exibir aqui no telão e você vê de fato jogado na cara como é diferente, como é, assim, absurda a questão entre as premiações entre os dois, né? Entre o masculino e o feminino. Para a gente ter ideia, na Libertadores, o vencedor leva para casa quase 160 milhões de reais, 157. Aí para o feminino, gente, dá menos de 10 milhões de reais. Caramba. É muita diferença, são quase 16 vezes. Sim. Isso mostra como há ainda uma diferença na questão de investimento dos clubes. Aí a gente vai para o Brasileirão, também é uma baita de uma diferença, 31 vezes. Brasileirão masculino paga 47 milhões de reais, né, 500 mil reais. E o Brasileirão feminino, 1,5 milhão de reais. É uma diferença que chama muito a atenção e que acaba se repetindo também, né, em outros campeonatos. O que está mais perto ali da diferença é o Paulistão, tanto do feminino quanto do masculino. Uma diferença muito menor, o masculino paga 5 milhões de reais e o feminino mais de 3 milhões. Uma diferença menor, mas ainda mostra que falta muito investimento para o futebol feminino. Os investidores têm que apostar. Sem a dúvidas. gente acabou de mostrar a questão da base. É investimento a longo prazo. A gente pega uma ferroviária, por exemplo, o que eles fizeram? Vamos investir, precisa. O retorno não vai vir agora. Vai um pouco além da questão financeira, né? O futebol feminino. Fica claro que alguns times não têm muito interesse, né? Como a gente viu ali, o Flamengo, né? A questão do Atlético, não são times pobres, tem grana, né, para isso. Com certeza. Então, eu acho que é um exemplo de como as mulheres ainda não são valorizadas, falando na questão do esporte feminino, e que precisa. Se você é empresário, dono da grana, a oportunidade aí de você investir e trazer o melhor do futebol feminino, porque é uma oportunidade que milhares de crianças, né, de mulheres têm, que inclusive eu até queria falar com a Nayara, ela que joga há 16 anos, a gente acabou não falando muito, né, mas ao longo dos programas, você que está acompanhando a gente aqui no Elas com a Bola vai saber mais sobre a Nayara, mas ela joga, gente, há 16 anos, por isso que ela está aqui, tem um baita de um conteúdo. E qual que é a ideia que eu queria falar com você, Nayara? Você que está há muito tempo, ainda assim é um valor menor, mas antes era quase nada, é isso mesmo? Quase nada, Pedro. Eu particularmente não gosto dessa diferença, acho muito gritante e senti isso na pele, porque a equipe que eu jogava na época disputou a Libertadores em 2015, se eu não me engano. Campeonato grande. Fomos campeãs e eu lembro que eu estava no hotel no dia seguinte. E a gente recebeu um jornal impresso, que na época era muito comum, né? E o tema do jornal era: premiação da Libertadores feminina é menos de 1% do valor da premiação masculina. Então, assim, muito gritante. Eu lembro que na época eu recebi de prêmio um pouco mais de R$1.000. Então, a gente viu no gráfico aí que já melhorou muito esse valor, né? E tem uma evolução que vem crescendo a todo ano. Eu acho que isso é bom, deve ser valorizado. E a gente reparou aí no telão comparativo que a gente fez, o Campeonato Paulista Feminino paga mais que o brasileiro. Então, como isso assim, mostra, né? Como estadual, sim, né? Pode pagar mais que o brasileiro. É, né? Exatamente, nível nacional. Isso mostra que a Federação Paulista valoriza a modalidade, está sempre à frente no desenvolvimento, comparado a muitas confederações e federações, viu, Pedro? E assim, em relação a premiações ainda, o futebol feminino é uma realidade no Brasil, mas ainda é um produto que está se valorizando, levando mais torcedores aos estádios, aumentando audiências nas transmissões. A gente está batendo recordes disso. Então, acaba atraindo mais patrocinadores também. Eu acredito que a tendência daqui para frente, Mari, é só de uma evolução, de que os valores dessas premiações aumentem e a modalidade cresça junto. E ter o compromisso com esse crescimento também, né?